Quarta-feira tem Botafogo e Vasco, tem clássico, 7h30 da noite no Nilton. Confronto direto ali na briga por vaga na Libertadores. Conversar com a Ana Flávia Nunes, que tem informações do Botafogo pra gente. Oi, Ana Flávia. Ei, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Botafogo treinou hoje de manhã aqui no CT. Os jogadores acabaram de sair, já pensando então nesse confronto de quarta-feira contra o Vasco. Depois de um mês de outubro de muitas oscilações, a equipe agora busca regularidade para ficar na parte mais alta da tabela e conseguir a tão almejada vaga na próxima Libertadores. Depois do empate no fim de semana em 0-0 com o Mirassol, o Botafogo agora está em 6º lugar na tabela do Brasileirão com 48 pontos. Mas a preocupação com os desfalques continua, tá? São 9 jogadores no departamento médico e a expectativa para o clássico de quarta-feira é de que o Botafogo tenha o retorno de alguns nomes, como por exemplo do Savarino, que ficou fora do último jogo por causa de uma alteração clínica que não foi detalhada pelo Botafogo. Depois do jogo contra o Mirassol, o técnico David Ancelotti, o Ancelotinho, deu entrevista falando que ele espera também conseguir o retorno do Tuco Correia para o clássico. O atacante argentino está se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha direita, então há essa expectativa desse retorno também, Escobar. Ana Flávia, repórter que não falha, um abraço pra... E o Botafogo empatou com o Mirassol em um dos jogos mais horrorosos. Eu tô lendo, tá ali, tá escrito. É um dos jogos mais horrorosos da Série A de 2025, tá? Com isso, o Mirassol segue invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Alvinegro na 6ª posição, ficou no mesmo lugar com 48 pontos. O Bahia, meu Deus do céu, virou com em cima do Red Bull e foi a única má notícia pra mim na rodada, porque tudo que podia acontecer, aconteceu e protegeu um pouco o Botafogo. Eu cheguei no momento que eu não tô animada pro próximo jogo por conta do meu time, eu tô por conta do que aconteceu na rodada. Parece que o Botafogo tá assim, eu não quero ficar na Libertadores, vai ficar assim, tá mais ou menos desse jeito, o povo tá empurrando o Botafogo ali na zona de classificação. E mais um jogo muito ruim. A gente teve, falamos aqui na sexta-feira, o Tuco Correia, do nada, já foi mais uma baixa, um jogador que veio de um jogo contra o Santos bom. O Savarino também, por uma questão de virose lá, também ficou fora. E aí o Ancelotinho mexeu, porque teve desfalques, teve que ajustar. Mas faz escolhas que às vezes eu não concordo. Por exemplo, o Jefinho vinha de um bom jogo contra o Santos, 2 assistências. O Jefinho começou no banco. Aí ele pegou e colocou o Santi, que estava sendo o melhor jogador do Botafogo nos últimos jogos, e coloca ele arrastado para o lado esquerdo. Colocou Nilton, Marlon e o Danilo. Eu, particularmente, não gosto muito do Danilo jogando de costas para a jogada. O Danilo é um menino que eu gosto que ele jogue olhando para o campo, para ele ter noção. E ele é um cara que, se ele tiver que avançar, ele vai avançar. Então, Pedrosa, eu vou dizer... Os desfalques estão aí, estão acontecendo, é uma coisa que está até muito alarmante, né, para o torcedor, tá falando, o que está acontecendo? Mas eu também, às vezes, não concordo com algumas escolhas do treinador, o Pedrosa. Eu acho que ele foi claramente, até por uma frase que você disse, que é, o Mirassol ainda não perdeu em casa. Ele claramente foi para pelo menos conseguir pontuar lá em São Paulo. Eu acho que quando você escolhe 3 volantes ou 3 meias, digamos assim, como o Danilo, o Nilton e o Marlon Freitas, você está fazendo uma formação para você se defender. É claro que o Mirassol teve algumas oportunidades, mas o Botafogo também teve. Foram 10 chutes para cada lado, o Mirassol teve uma oportunidade mais clara, o Botafogo não conseguiu criar tanto assim. Mas, repito, eu entendo que esse acúmulo de cansaço, pelo que você está falando, vem muito mais dos outros jogos do que desse jogo em si. É pelo menos a minha percepção. E o Jefinho, por mais que ele seja muito bom jogador com a bola no pé, e ele deu as assistências que a gente comentou aqui, ele não é um jogador que recompõe muito bem. Ele não tem um sem bola muito positivo. Então, para mim, mais uma vez, isso só reflete que o Botafogo foi lá para o estádio Maião para poder empatar ou vencer a partida, não perder. Foi para não perder, não perdeu, e eu considero que diante de tudo que a gente falou aqui, da tabela, o ponto tem que ser valorizado. Para você que estava congelado, descongelou ontem, olhou ali e tá vendo a gente comemorando que o Botafogo empatou com o Mirassol, gente, o Mirassol faz uma belíssima campanha de Série A, tá com o pé na Libertadores, na classificação direta, não perdeu em casa ainda. Então, se a gente for olhar o resultado, e aí o Pedrosa trouxe muito bem, o resultado não é ruim. Não é ruim. Empatar hoje com o Mirassol no Maião não é ruim. Só que o jogo foi tão ruim, porque sabe o que me lamentou, Pedrosa e Venê? É que o Mirassol jogou mal. Então, se o Mirassol não estava legal, por que não também ter um pouco mais de coragem?
Ah, é legal, talvez foi uma responsabilidade ali pra empatar, porque empate não é ruim. Mas, poxa, é o Botafogo, é o atual campeão dessa competição. Com tantos desfalques, às vezes um pouco mais de coragem. Você concorda comigo, Vene? Concordo, inclusive se o Botafogo tivesse feito um joguinho razoável, poderia ter vencido o Mirassol. Porque de fato isso me espantou, porque o Mirassol vem fazendo boas partidas no Campeonato Brasileiro, sobretudo em sua casa, e jogou muito mal, foi um jogo terrível. 2 finalizações no gol dos dois. Tudo que você falou aí, né, nada exagerado, muito pelo ruim. contrário, foi um dos piores jogos de fato do Campeonato Brasileiro, se não da temporada do futebol brasileiro em 2025. Foi um jogo muito ruim. Então, se o Botafogo tivesse feito um pouquinho melhor, poderia ter conquistado uma vitória. Analisando o resultado, não é um resultado ruim, não. Mas analisando a tabela, foi pior para o Botafogo do que propriamente para o Mirassol. E o jogo também bem tenebroso, né? Olhar o seu time jogar tão mal, te entristece. O gramado é bom, hein? Gramado é bom. Tudo lá é muito bem organizado, né? Agora, Fernandinha, você falou do Bahia aí, deixa eu mencionar isso, que eu acho que a gente não pode deixar de passar isso. Agradecer e falar sobre que bom que esse cara voltou, porque o Everton Ribeiro, ele venceu um câncer. E o Bahia conseguiu uma vitória muito por conta da entrada dele. E é sensacional ver um cara que é ídolo da história do Flamengo vencer um câncer e voltar a performar dentro de campo. Gênio do futebol brasileiro. Um gênio, um ser humano, um atleta, né? Fenômeno, a gente descola aí tudo. Pra quem não sabe, ele teve um câncer de tireoide recentemente. Operou e tá tudo bem e voltou a jogar ontem. Eu tô falando dele há quanto tempo aqui pra vocês? O que eu tô falando desse menino? Mais de um mês. Esse garoto aí. Eu não tô falando dele. Eu lembrei de você. Eu tô falando desse garoto, gente. Olho vivo nesse menino, pé direito, zagueiro de pé direito, que é o que eu tô precisando. Saiu da escola agora. 18 anos, nunca fez uma baliza no carro. Nunca fez a baliza no carro. A carteira de motorista ainda não tem. Ele fez ontem, fez a estreia dele, entrou, jogou, ele celebrou a oportunidade, publicou lá na rede social. É uma honra poder vestir essa camisa, eu só tenho a agradecer ao Botafogo e a Deus por essa oportunidade incrível, esse dia tão especial. Imagina a alegria da família, olho vivo botafoguense. Ontem ele não entrou de zagueiro, não. Tirou o Nilton e botou ele. Falar nisso, o Nilton também jogou mal. Mal, todo mundo jogou mal. Eu quero ver o Marquinhos de zagueiro, pé direito. Esse menino merece uma oportunidade. Ele de zagueiro, de pé de lado direito, ali jogando onde ele sabe bem. E vocês vão ver que o menino não vai deixar a desejar. Vamos beber água, Vene Casagrande? São 2 litros por dia no mínimo. Ai, eu não tô mais falando com ele agora. Conta ali pra ele. Agora é só quinta-feira. Quiçá sexta-feira. Vai ter água lá no salão. Não muda o canal que a gente volta.